Eu morei toda a minha infância e boa parte da minha juventude em uma casa que ficava ao lado de uma igreja católica, na cidade chamada Santa Maria, Rio Grande do Sul. E essa igreja, ela era representativa da comunidade. E obviamente eu tinha vários amigos cujos seus pais eram católicos frequentadores dessa igreja. Porém, eu tinha muitos pais de amigos que se diziam católicos, mas não praticantes. E isso me deixava com uma pulga atrás da orelha, por assim dizer. Como assim católico não praticante? Aí eu ficava, o que isso que significa? O que quer dizer? Cresci com essa questão. Já meus pais, por outro lado, eram evangélicos e eu não era. Então eu não gostava muito de conversar sobre esses assuntos, porém, essa questão de ser um católico não praticante me intrigava. Quando eu fui encontrado por Cristo no ano de 2009 e então me entreguei a Ele, passei a estudar e compreender muitas coisas. E uma das coisas que eu compreendi é que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é um templo. O cristianismo não é um monte de atos ou tarefas ou rituais que eu tenho que ir lá cumprir e fazer aquilo bonitinho e depois ir para casa como se nada tivesse acontecido e simplesmente dizer sou cristão. Eu entendi que o termo evangélico não é um termo que existe na Bíblia, mas as pessoas passaram a chamar quem é cristão, seguidor de Jesus ou da Bíblia, de evangélico, para assim diferenciar aqueles que são cristãos, seguidores da Igreja Católica. Então, beleza, tudo bem, somos evangélicos. Porém, com o passar dos anos, eu percebi que muitas pessoas têm visto o evangelho, as igrejas evangélicas, como uma religião. Elas vão lá, gostam de estar no culto, gostam de cantar as músicas e vão uma vez por semana ou uma vez no mês, ou até mesmo se batizam e uma vez no mês, depois de batizadas, vão e tomam a Santa Ceia. E passou-se a ver isso como uma religião, mas não é. E então comecei a ouvir muitas pessoas falando: sou evangélico não praticante. Mas no cristianismo não existe essa opção de ser praticante ou não. O cristianismo ele é ou não é. Ser cristão significa ser discípulo de Jesus, Jesus Cristo. E ser discípulo de Jesus significa ter um relacionamento com Cristo, com Deus, com seu Mestre. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus ele é amigo, Jesus ele é o único caminho para Deus, Deus que é o Rei Supremo, que é o Senhor dos Senhores, que é Pai. Ele está no trono, mas não está longe. Ele está perto de nós, ou melhor, dentro de nós. Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, eles são uma pessoa. Deus é uma pessoa, Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E Cristo não morreu na cruz. Sim, ele foi crucificado, morreu, ficou 3 dias no túmulo, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Deus é vivo, o Espírito Santo é vivo, nós podemos conversar com ele, ter intimidade com ele, e é isso que ele quer. A própria palavra fala que Deus ele não se agrada de sacrifícios, ele se agrada de obediência, ele se agrada que nós o busquemos, que nós queiramos ter relacionamento com ele. Jesus fala nos evangelhos que muitos vão chegar e dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tal coisa, sei lá o que mais, em teu nome. E ele vai dizer: Eu não os conheço, porque essas pessoas não buscaram ter um relacionamento com ele.
E para ter um relacionamento com Cristo, podemos fazer sim algumas coisas, como orar, ler a Bíblia, congregar e o buscar em espírito e em verdade no nosso cotidiano, em tudo que estivermos fazendo em espírito dentro de nós, estar com o pensamento e o coração voltados a Ele. Congregar, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então Cristo tem um desejo de que nós congregamos. A própria palavra fala: "Não deixe de congregar", como é de costume de alguns. O corpo de Cristo ele é essencial para a humanidade. Existe um propósito em ser corpo de Cristo. Orar, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Senhor. Ao orarmos, estamos conversando com Ele. Como a própria palavra fala, oração. Oração é uma conversa, é onde eu me exponho a Ele, onde eu coloco minhas ansiedades, angústias, sonhos, desejos, tudo mais que eu tiver que falar, e eu ouço Ele também. E a Sua palavra, ela é viva e eficaz, e ela nos molda, ela nos trata, ela nos cura, ela nos dá direção, ela nos dá identidade. São formas de ter relacionamento com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Não é uma religião ser cristão, ser evangélico não praticante, isso não existe. Ou eu sou cristão e busco relacionamento com eles, ou eu não sou. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como apenas ir lá bater o ponto, não tem um livro de regras que eu vou lá, sigo aquele livro de regras, vou na reunião, cumpro aqueles ritos, simplesmente vou embora dizendo: "Sou evangélico". Não tem como conhecer ao Pai sem saber a palavra dele, sem saber quem ele é e sem saber o que eu sou nele. Como que eu vou saber que eu sou filho dele legitimamente se eu não me relaciono com ele? Ah, eu vou fazer um teste de DNA. Tá bom, tudo bem, mas repito, a própria palavra fala que sem um relacionamento com ele, ele vai olhar para nós e dizer: "Eu não os conheço". Então vamos buscar isso. A palavra é tão boa, orar é tão bom e congregar é tão bom. É bom. Ela sim vai confrontar nossa carne, vai confrontar o nosso ego, vai confrontar os nossos achismos, vai confrontar tudo aquilo que nós achamos ser bom e muitas vezes não é, todos os nossos ideais, e vai colocar os dele no lugar, porque os dele são melhores, ele sabe o que é melhor para nós, porque ele é o nosso criador. Então, se a gente estiver disposto a ser moldados por ele, pode até ser meio difícil, mas depois a gente vai olhar e dizer: "Nossa, quão doce é a graça, quão suave é estar com Deus". Mas se a gente estiver disposto a não querer isso e ir a Ele com tudo que carregamos, a gente vai ser como o jovem rico. Como eu falei, vamos ter relacionamento com Ele. O Pai, Ele nos espera. Amém? Até a próxima. Deus abençoe vocês.